Boa tarde, gente. Agora sim, voltamos de vez, né, para iniciar realmente nosso papo socioambiental de hoje. E para isso eu convido, né, vou convidar aqui nossa colega analista ambiental Laura Reis, que é bióloga de formação. Ela tem mestrado também em saúde e meio ambiente. É líder da nossa temática do monitoramento da biodiversidade e pesquisa científica e vai conversar aqui com a gente hoje um pouco sobre o sistema Cisbio de autorizações de pesquisas científicas de acesso, né, e uso, né, coleta de animais, enfim, tudo que vocês tiverem de dúvida sobre o Cisbio e também sobre o programa PIBIC, né, que é essa parceria que nós temos com o CNPq, que o ICMBio, o Instituto de Comercio, tem com o CNPq, para estimular pesquisas, né, de estudantes de graduação voltadas para a necessidade, né, de manejo, de conservação das áreas federais protegidas. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, os colegas que estão aqui prestigiando. Vou chamar a Laura, que ela possa também dar o seu boa tarde e iniciar, né, esse papo aqui com a gente. Um abraço, estou muito feliz aqui de estar mediando esse papo ambiental de hoje, que é um tema que eu sou apaixonado, né? Me dedico muitos anos também à pesquisa científica dentro do Instituto e acredito bastante na ciência, né? Eu acho que hoje a gente tem que afirmar isso, né? Que a gente precisa muito de ciência e o Instituto Chico Mendes também acredita nisso. Vou chamar aqui a Laura, gente. Ô Laura, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá, minha querida? Tudo bem, estão me ouvindo? Tô bem. Tô te ouvindo bem, a imagem tá ótima, viu? Tá perfeito aí. Seja muito bem-vinda. Fico feliz de estar mediando hoje esse papo com você e com o professor Getúlio, viu? A gente tem conversado bastante, né? Nas reuniões online, né, sobre essa temática e nada mais justo e melhor que a gente abra para a sociedade, para os nossos seguidores, para mostrar o que a gente vem fazendo, né, Laura? Então, já lhe apresentei, Sim, né, com certeza. e quero lhe passar a palavra e para que você possa, né, explicar um pouco para o nosso público como é que funciona, né, o sistema Cisbio, qual é o objetivo dele, como o pesquisador pode encarar e né, como o ICMBio trata esse sistema. É você que é líder da nossa temática aí de monitoramento da biodiversidade e pesquisa científica e também depois um pouco sobre o programa PIBIC e sobre as atribuições dessa temática dentro do ICMBio São Luís, né? Então, esteja à vontade e eu estou aqui para ouvir também, para aprender um pouco e às vezes fazer algumas perguntas que o próprio público vai fazer, tá certo? Mas é uma satisfação estar aqui com você. Então, boa tarde, gente. É um prazer também estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco algumas informações importantes, né? Então, como a Alexandre já me apresentou, não sei se chegou alguém atrasado aí, eu sou a Laura Reis, eu sou bióloga, analista ambiental do ICMBio. Eu entrei no concurso de 2014 do Instituto, né? Foi o segundo concurso que teve. E a minha primeira lotação foi em Itaituba, no Pará. Então, eu trabalhei quase 2 anos na equipe de proteção, né? Com fiscalização de madeireiro, garimpeiro. Então, tive uma experiência boa lá. E depois eu fui removida para a Reserva Extrativista Marinha de Cururupu. Meu coração pulsa, né? E eu fiquei na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu até o início desse ano. Foi quando, em fevereiro, saiu a portaria, né, da Política de Integração e Integração Gerencial do ICMBio, estruturando a criação dos novos núcleos, né, dos NGIs. E, em seguida, saiu a criação do nosso núcleo, né, o Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio São Luís. Então, desde fevereiro, nós estamos trabalhando nesse novo modelo, nessa estrutura. Como que funciona, né, essa nova estrutura? Nós estamos agora com 5 unidades de conservação, que antes eram unidades de conservação singulares, trabalhando de formas isoladas, né, digamos assim, cada um com seu gestor. E agora, essa nova estrutura, a gente tem essas 5 unidades reunidas num núcleo só,
que é o Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio São Luís. Esse núcleo ele tem uma chefia, né? A chefe do NGI é a Karina Teixeira, né? Que é a esposa do Alexandre. E dentro desse formato de núcleo, nós temos as áreas temáticas. Essas áreas temáticas, elas vão tratar diversos assuntos de forma transversal nas 5 unidades de conservação do núcleo. Quais são as unidades do núcleo ICMBio São Luís? Para quem ainda não conhece. Então, a gente tem as reservas extrativistas Arapiranga Tromaí, da Baía do Tubarão, Itapetininga, Ururupu e Quilombo do Frechal, né? E aí essas áreas temáticas todas, cada uma tem uma liderança, né? O Alexandre, que está mediando hoje a nossa reunião aqui, ele é líder da área temática do licenciamento e da gestão de uso público, né, Alexandre? Que vai tratar aí das autorizações, do licenciamento ambiental, autorizações diretas, da elaboração também. dos termos de referência, né? O uso do autorização direta território, né, dentro da Resex. E a visitação também. E aí eu fiquei responsável por essa temática da gestão do conhecimento e monitoramento da biodiversidade. Também pode ser chamada de pesquisa e monitoramento, né, de forma mais simplificada. E a gente tem outras áreas, né? A gente tem a área da proteção, que vai trabalhar a questão da fiscalização, combate aos incêndios, né? Que ficou a cargo do Paulo Afonso, da regularização fundiária e consolidação territorial, que eu acredito que vai ficar com a Natália Costa, né? A populações tradicionais, também é outra temática que ficou pela responsabilidade da Merijane. Planejamento e coordenação da gestão das unidades, que ficou também com a chefia, né? A chefia, além de coordenar o núcleo, ela também tem uma área temática, também é responsável por uma área temática. O Rogério, que ficou responsável pela parte da administração. E quem que eu estou esquecendo? Ninguém? Todo mundo, 8 áreas. Paulo Afonso já falou? Acho que sim. Paulo Afonso? Falei. Então, acho que... Falei você, falei a Karina. Sim. Então, são essas as áreas temáticas do núcleo, né? Como vocês viram eu falando, né? Essas 5 unidades, todas são reservas extrativistas. A gente tem essa classificação que é baseada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Que foi a lei do SNUC, que é a Lei 9985, que foi publicada no ano de 2000, que traz essa classificação das unidades em unidades de proteção integral e de uso sustentável. Então, a reserva extrativista é uma unidade de conservação na categoria uso sustentável, né? Ela utiliza o uso da unidade, é um uso direto. E quais são as características dessa unidade, dessa categoria de unidade de conservação reserva extrativista, né? Então, a reserva extrativista é uma área natural, né? Utilizada por populações extrativistas. Essas populações exercem essas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência, na criação de animais de pequeno porte. E o objetivo dessa unidade, dessa categoria, é assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, né? E também a proteção do meio de vida dessas populações e da cultura dessas populações. E dentro desse tipo de unidade, também é permitida a visitação e a pesquisa científica, tá? Maravilha. Para a pessoa entender bem o contexto, né? Então, eu falei para vocês que nós temos, então, 8 áreas temáticas dentro do núcleo, e uma das áreas temáticas é a área da gestão do conhecimento e monitoramento da biodiversidade. Então, como o Alexandre trouxe para nós aqui o professor Getúlio, que vai falar um pouco sobre as pesquisas que foram aprovadas no PIBIC, eu vim aqui também para explicar para vocês um pouquinho sobre a questão como que funciona a pesquisa dentro do ICMBio, né? A área temática da gestão do conhecimento dentro do ICMBio. E essa é uma temática que então, muitos pesquisadores, muitos estudantes principalmente, não entendem por que eu tenho que pedir autorização, né, ao ICMBio para fazer uma pesquisa. Eu acho que é o que você vai explicar para a gente, né? Que não é uma obrigação em si, mas uma gestão da informação, né, Elana? Com certeza, Alexandre. Então, dentro dessas atribuições, a gente tem, por exemplo, a gente tem que elaborar um plano de ação de pesquisa e monitoramento. E esse plano de ação ele vai subsidiar o plano de ação anual da pesquisa, que vai também ser uma base para o plano gerencial integrado, né? Como um todo. Também temos a função de analisar e emitir pareceres e homologar pareceres no CISBio, que é o Sistema de Informação em Biodiversidade, né? As pesquisas que são realizadas dentro ou fora de UCEIS, dependendo do tipo de pesquisa, elas precisam ser cadastradas nesse sistema.
Outra atribuição dessa área temática é articular o estabelecimento de parcerias interinstitucionais, né, junto com a chefia do NGI. A gente sabe que o Instituto Chico Mendes, ele tem essa deficiência de pessoal, né? A gente tem uma missão muito nobre, muito bonita, mas a gente tem deficiência na quantidade de servidores, né? Acho que a gente tem o quê? 1.500 servidores hoje, para gerir um território muito amplo, né, no país todo, que são as unidades de conservação. Acho que a gente está com 334 unidades hoje, 14 centros de pesquisas. Então, é um território muito grande para poucas pessoas. Então, a gente precisa ter essas parcerias interinstitucionais, né? Fazer parcerias com o poder público municipal, estadual. Também, com atribuições, a gente deve coordenar os trabalhos de equipe de colaboradores do programa voluntariado, equipe de estagiários, equipe de outras instituições, né? Trabalhos interinstitucionais ou então de contratos. Inclusive, a gente teve agora como uma boa notícia, foi aprovado o contrato via Funbil para que a gente inicie o monitoramento de tartarugas marinhas na ilha de Mangunça, em Cururupu. Vai ser iniciado, vai ter a duração de 4 meses, vai ser o monitoramento de desova de tartaruga marinha, e a gente está só esperando cessar esse momento aí de suspensão das atividades por conta da pandemia, né? Que coisa boa. E assim que a gente retornar, a gente vai poder dar início a esse monitoramento inédito, né? Dentro da Resex. Quando eu fui gestor da Resex Prainha do Canto Verde, nós aprovamos um projeto PIBIC de monitoramento de encalhes de animais marinhos. Lá encalhava mais tartarugas, né? Mas o monitoramento era de todos os animais que encalhassem, né? Durante 2 anos. Foi muito interessante os resultados. Depois a gente pode também divulgar aqui no nosso canal aqui do Instagram essa pesquisa que foi realizada em 2011, 2012 na Prainha do Canto Verde. Mas é excelente que Mangunça possa ser feita. A gente precisa registrar, né? Que tem algumas místicas com a questão das tartarugas, né? Que tartaruga não se reproduz no Nordeste. A gente sabe que isso não é verdade, né? Que todas as espécies de tartaruga se reproduzem no Nordeste, então a gente precisa começar a discutir isso, né, Laura? De forma mais, com base, né, com dados. Na verdade, a gente já iniciou um monitoramento participativo voluntário na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, né? Que é onde eu trabalhava antes, mas a intenção é disseminar para as outras unidades. E aí os moradores mandam para nós, via WhatsApp, fotos de tartarugas, fotos mostrando locais onde foram feitas as desovas, com coordenadas geográficas, né? Eu passei para eles um aplicativo que dá para coletar essas coordenadas, então a gente já faz esse monitoramento voluntário. Mas esse contrato vai ser legal porque vão ser 4 meses, né, contínuos, e a gente está esperando só o momento certo para a gente poder iniciar. E, assim, colocar o Maranhão no mapa do Tamar, né? Na ocorrência das tartarugas marinhas no Brasil, que o Maranhão consta lá como se não tivesse tartaruga marinha aqui, mas na verdade tem, elas utilizam a área não só para alimentação, mas também para a desova, né? Outra atribuição dessa área, Alexandre, também é, como eu falei, acompanhar as atividades de pesquisa e monitoramento em campo, né? Então, por exemplo, esses trabalhos do PIBIC que foram aprovados, da Alice e do Lucas, eles devem ser acompanhados, né, por nós. A gente dá esse apoio em campo para os pesquisadores. E também temos a missão de desenvolver e manter base de dados atualizadas sobre pesquisa e monitoramento. A gente sabe que não adianta só fazer pesquisa e as pesquisas não serem divulgadas, né? Esses resultados, eles precisam ser utilizados. A gente sabe que o dado, a informação, ela foi associada... O pessoal da Rari, Mayra Nascimento, Felipe Chaves, Fábio Otti, meu irmão está na área, meu irmão. Nosso coordenador meu irmão, Felipe Chaves, Karina, tudo bem, Karina? Então, gente, agora, então tem também essa missão aí para a gente... Isso. Aumentando a audiência, vamos lá, pessoal. A presença. Pode continuar lá. Gabi Soeiro, né, nossa coordenadora do PT, né, que a gente está falando de pesquisa, importante lembrar, né, do Centro Nacional de Populações Tradicionais, que tem função, né, de pesquisa, que dá suporte e é nosso parceiro, né, da gestão das unidades de conservação, principalmente as Resex, né, que tem como objetivo melhorar a vida das populações tradicionais, né, e gerenciar o território. Então o CNPT é um grande parceiro e é muito bom ter a Gabriela Soeiro aqui com a gente, né, acompanhando nossa live. Ah, com certeza. Temos até a presença da Rari aqui, né? Estou vendo aqui a Mayra, o Felipe Chaves, do NEMA, o Ed.
Muito bom, gente. Legal vocês estarem aqui. Minhas cunhadas aqui também. Que bom. Legal. Então, gente, dando continuidade aqui, né? Eu estava falando que essa questão da gente fazer a pesquisa científica, a gente tem que divulgar esses dados, né? A gente tem que ter uma forma de utilizar também esses dados gerados em pesquisa, né? Então, a gente precisa manter uma base de dados de pesquisa e monitoramento, né? Antigamente, essas bases eram mantidas em cada unidade de conservação. A formação do núcleo, eu vou poder organizar os dados de pesquisa de todas as UCs aqui do NG São Luís. Então, até para o público externo, né, para a população em geral, se precisar dessa informação, fica até mais fácil dele buscar, né, em um local só, vai estar tudo centralizado, digamos assim. Outra atribuição também é a articulação para a implementação de estruturas de apoio à pesquisa. A gente sabe que para a pesquisa científica funcionar em campo, a gente precisa de algumas estruturas. Por exemplo, a gente vai iniciar esse trabalho da Alice agora, a pesquisa da etnobiologia do peixe-boi marinho, e a gente, só conversando entre si aqui, rapidinho, a gente viu que já dá necessidade de implementar mais algumas torres de observação do peixe-boi, não foi, Alexandre? Então, isso é uma coisa que a gente também já está pensando em fazer, né, que é uma atribuição também dessa área. E também divulgar essas pesquisas científicas que são produzidas nos fóruns técnicos, né? Nos fóruns técnicos científicos. De você estar em campo pesquisando, é que, primeiro, é uma presença institucional qualificada, né? Quando a gente vai como observador, né? Quando você está fiscalizando, por exemplo, a proteção, a gente vai para intervir em um processo que está havendo, né, um crime ambiental, né, uma infração ambiental, um problema. Já a pesquisa é diferente, porque a gente vai para observar, analisar, ouvir, né, principalmente as pesquisas que a gente desenvolve, né? São pesquisas de ouvir o pescador, né, de ouvir o público que está lá no território, né, que são a etnociência, né, que é do conhecimento tradicional, o conhecimento agregado que traz de gerações, né? Então, acessar esse conhecimento é uma obrigação nossa, né, enquanto gestores, né, do território, mas principalmente é uma riqueza de informação que vai nos nortear, né, dentro da gestão. Laura, isso é muito importante, dizer que a pesquisa que a gente faz não é uma pesquisa simplesmente de levantamento de fauna, levantamento de biodiversidade, mas é da percepção da comunidade com relação à biodiversidade, com relação à conservação e aquilo que a gente vende, ao nosso peixe, né? Porque eles vendem o peixe deles, que é o peixe propriamente dito, e a gente vende a conservação, né? E eu vejo até como uma questão de respeito, Alexandre, a gente devolver os resultados da pesquisa para essas comunidades que ajudaram a gente a fazer a pesquisa. Então, é importante a gente divulgar dentro dos conselhos, nas reuniões de conselho, os resultados obtidos nas pesquisas que foram desenvolvidas nas respectivas unidades de conservação e também nas comunidades de entorno, né? E nos meios de comunicação, agora que a gente tem essa facilidade aí com esse núcleo de comunicação, fica tudo mais prático, né? E outra atribuição também dessa área é subsidiar a elaboração dos planos de manejo, né, nas unidades de conservação e outros demais planejamentos do NGI ICMBio São Luís. Tá? Então, são várias tarefas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Laura, que eu acho que pode ser uma pergunta de muitos nossos seguidores. Eu vou fazer uma pesquisa científica, né? Quais são os procedimentos que eu tenho que ter para autorizar essa pesquisa? Né? Quais são os caminhos, né, os melhores caminhos que eu posso buscar para obter minha autorização e como eu devo me portar diante do território, quando eu for até a unidade para executar minha pesquisa? Certo, eu vou só explicar rapidinho o programa PIBIC, aí em seguida eu falo do CISBio. Você não acha que é melhor a gente falar o PIBIC? Hein, Laura? Porque quando a gente for falar do PIBIC, aí que a gente poderia ser o último assunto, que aí depois o professor Getúlio, que é nosso orientador, aí a gente já linka, né? A sua fala sobre o PIBIC, aí as pesquisas que foram aprovadas. O PIBIC ele já entra, né? Isso, vamos falar sobre o CISBio mesmo. Não, tranquilo então. Não, tranquilo. Então, gente, o CISBio, ele é o Sistema de Autorização de Informação em Biodiversidade, tá? Esse sistema ele foi criado em 2003, na época que ainda era só o IBAMA, não existia o IBAMA. E aí, em 2007, houve a criação do Instituto Chico Mendes, né, pela Lei 11.516. E aí, quando foi criado o ICMBio, o CISBio passou a ser utilizado tanto por servidores do IBAMA quanto por servidores do CISBio.
Então, entre agosto de 2007 e agosto de 2008, esse sistema ele era utilizado por servidores desses dois órgãos, né? Eram autorizados pelo IBAMA e pelo ICMBio. Aí teve a portaria 236 de 2008, que reestruturou o CISBio. E nessa portaria trazia a informação de que, a partir desse momento, então, o CISBio ia ser operado apenas por servidores do ICMBio. Mas a plataforma, né, onde eram hospedados os dados, o data center continuava ainda no data center do IBAMA. Então, a gente continuou utilizando o data center do IBAMA. Aí, quando foi em 2009, teve o Prêmio Inovação e o CISBio ganhou este prêmio, Prêmio Inovação. E em 2014 foi publicada a instrução normativa, né, que regula o uso do CISBio, né, Instrução Normativa 03, 2014, que é a instrução que a gente utiliza hoje para poder emitir as autorizações. Então é importante lembrar e depois, isso, em 2018... Nasceu no IBAMA, né? Isso nasceu como sistema do próprio IBAMA, né? Isso. E depois migrou para o ICMBio. Isso, em 2003. Ok. Com a criação do ICMBio, ele migrou para o ICMBio, mas no início ele ficou sendo utilizado pelos dois órgãos. Aí depois é que ele foi sendo utilizado só pelo ICMBio, mas ainda na plataforma do IBAMA. E aí, em 2018, foi criado um novo CISBio, e aí a plataforma de uso passou a ser também exclusiva do ICMBio, tá? E quais são as vantagens do CISBio? Por que o CISBio ganhou o prêmio Inovação, né? O CISBio, ele é legal, assim, de trabalhar com ele, porque ele traz informações sobre as espécies, sobre os registros de coleta, né, dessas espécies, e também sobre as pesquisas científicas nas unidades de conservação. Então, com esse sistema, a gente pode ver a retomada da relação do ICMBio com a comunidade científica, né? Aproximar o ICMBio com a comunidade científica, até porque quando a gente está emitindo autorizações, que a gente tem algumas dúvidas, a gente manda e-mails para o pesquisador, olha, a gente está com dúvida nisso aqui, eu não entendi bem o que você quis dizer, o pesquisador responde para a gente. Então, surgiu muito essa aproximação. Né, Laura? Você ganhou muito mais agilidade e qualidade na análise dessas pesquisas. Né? A gente, antigamente, né, quando esse é um sistema, era muito mais burocrático para se ter essas autorizações, né? Tinha que passar por vários centros, aí não ia via online, né? O processo tinha que ir fisicamente para cada centro. Se fosse trabalhar com dois grupos, por exemplo, taxonômicos, se fosse trabalhar com tartarugas e com tubarões, então ia para centros distintos. Então, de fato, demorava, às vezes até meses. E com o CISBio, os prazos são fixos, né? Se um analista não analisar, né, é mandado para um outro analista que analisa, o chefe da coordenação pode emitir a autorização. Então, a pessoa não fica sem sua autorização estando tudo ok, né? É bem interessante isso. Exatamente, Alexandre. E também, assim, esse sistema ele permite gerar informação para o cumprimento das metas institucionais do ICMBio, né? A gente sabe que a gente trabalha em prol dessas metas, a gente tem que cumprir essas metas todo ano, e a gente tendo um sistema que organiza esses dados, a gente pode, a partir dessas informações, né, analisar se essas metas institucionais foram cumpridas ou não. Também esse sistema ele serviu para subsidiar a criação dos planos de ação nacionais, né, os PANs. Os planos de ação nacionais são políticas públicas em conjunto com a sociedade, né, construído em conjunto com a sociedade, com pessoas do poder civil, do poder municipal, estadual, terceiro setor. E esse conjunto de pessoas, eles se juntam para desenvolver ações prioritárias, né, para o combate às ameaças que põem em risco populações de espécies. Então, esses PANs são desenvolvidos para proteger espécies ameaçadas. E essas informações que estão vindo para os CISBio servem de subsídio para se criar os PANs, tá? E também, como você falou, dá uma maior celeridade e uma maior transparência nos processos. Perfeito. Antigamente, o pesquisador ele ia lá na unidade de conservação, eu quero abrir um processo de pesquisa, ia pegar lá a capinha do processo, anexar lá um ofício, colocar o projeto de pesquisa, o currículo do pesquisador, deixar nos correios, para os correios levar lá para Brasília, depois de Brasília ia para o centro de pesquisa, voltava para Brasília, de Brasília voltava para as unidades de conservação. Então a burocracia era grande, o tempo era muito grande que se perdia. E aí eu acredito que por conta disso o pesquisador acabava desistindo de fazer uma pesquisa dentro da unidade de conservação. Muita burocracia. Uma relação até conflituosa, né? Nossa, assim, do IBAMA com os pesquisadores. Acho que o professor Getúlio a gente pode explorar um pouco mais isso, porque como ele é da universidade, a gente pode falar com ele como era essa relação dele, o que pode ter melhorado na percepção dele, né?
Pois é, então acabou com isso, né? Ficou uma coisa mais transparente, mais fácil. Então, assim, essa IN, que é a IN 03 de 2014, qual que é o objetivo dessa IN? Ela veio fixar essas normas de uso do Cisbio, né? E também regulamentar a disponibilização e o uso dos dados que estão inseridos no sistema. E é importante lembrar também que o Cisbio, ele tem abrangência nacional, inclusive na plataforma continental, mar territorial e na zona econômica exclusiva, né? E quais são as competências do Cisbio, né? Quais pesquisas são autorizadas no Cisbio? Então, pesquisas que envolvem coleta de material biológico, captura ou marcação de animais silvestres in situ, né? O que é in situ? É quando o animal está dentro do ecossistema ou hábitat natural onde ele ocorre. Então, pesquisas que envolvem coleta de material biológico, captura ou marcação de animais silvestres, manutenção temporária de espécimes da fauna silvestre em cativeiro até 24 meses também é autorizado pelo Cisbio. Acima de 24 meses já é competência do IBAMA. Mas, no caso, manutenção para fins científicos, né? Não é qualquer manutenção, para fins científicos, é isso. Transporte de material biológico também é autorizado pelo Cisbio. E, é claro, as realizações de pesquisas dentro das unidades de conservação federais, né, e de cavernas naturais subterrâneas. Então, a gente tem, basicamente, 3 tipos de autorizações. Também, né, Laura? Atividades didáticas, né? Aulas de campo em unidade de conservação, também é objeto de autorização do Cisbio, né? Muitos não sabem, né? Muitos professores. Isso eu vou explicar agora, quais são os tipos de autorizações que a gente tem no Cisbio, né? Então, agora que vocês já sabem o que o Cisbio autoriza, né? Que tipos de pesquisa, que envolve coleta, transporte, captura, marcação de animais, né? Então, quais são os tipos de autorizações? As autorizações são basicamente 3 tipos de autorizações, que é a licença permanente, a autorização com finalidade didática e a autorização com finalidade científica, né? A licença permanente, quais são as características da solicitação? Aqui no chat, viu, Laura? Não sei se está conseguindo ver. O Geilson perguntou sobre como é que está o Cisbio na pandemia, as autorizações. O Fábio Ott perguntou se precisa de autorização do Cisbio. Aí acho que tem que voltar para aquela questão de que se for pesca para fins de pesquisa, aí precisa da autorização. Isso. Depois que eu terminar de explicar, aí se ainda surgirem essas dúvidas, né? Desculpa. Então, o tipo de pesquisa, quando é uma licença permanente, né? Então, o titular dessa autorização, ele precisa ser um doutor, tem que ter o título de doutorado, e o titular da solicitação, ele está vinculado a uma instituição de pesquisa científica. E esse pesquisador que quer solicitar a licença permanente, ele tem que ter currículo para o tático que ele está solicitando. Nesses casos, essas solicitações não são analisadas por nós, servidores das UCs. Essas solicitações são analisadas pelos centros de pesquisas, de acordo com o tático que eles estão solicitando, tá? Esse tipo de licença, ela é destinada para formar coleções, né, coleções biológicas, ou para linhas de pesquisas que não têm um tempo determinado para finalizar. Mas é importante lembrar que essa licença só vai ser válida enquanto perdurar o vínculo do professor com a instituição científica. É permanente, mas até que dure o vínculo, né? Se o professor deixar de ter o vínculo com a instituição, a licença é suspensa. Outra coisa importante de dizer é que essa licença permanente, ela não é válida para coleta ou transporte de espécies ameaçadas de extinção. Licença permanente não é válida para coleta ou transporte de espécies ameaçadas de extinção. E ela também não é válida para a manutenção temporária de espécimes da fauna silvestre em cativeiro, tá? E também não é válida para dentro de unidade de conservação federal. Tem muitas restrições, né? E também não se estende aos orientandos daquele professor, né? O professor, a licença titular é no nome dele, né? Do professor doutor lá, mas os orientandos não se estende aos orientandos. E muito menos também não está relacionada às remessas, né? O que são remessas? É o envio de material biológico para o exterior. Então, a licença permanente, ela não é válida para remessas. Inclusive, esse envio de material biológico para o exterior, ele é autorizado pelo SIGEN, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado, tá? Então, essas são as características da licença permanente. A outra autorização que a gente tem, né, a segunda tipo, é a autorização com finalidade didática, como você falou aí. Nesse tipo de autorização, o professor
de ensino superior, o professor que está com intenção de formar habilidade nos seus alunos, ele quer levar os alunos em campo, né, para conhecer melhor lá em um ambiente natural, ele pode solicitar via Cisbio uma autorização com finalidade didática. Mas ele tem que ser professor de ensino superior. E aí, na autorização, ele tem que anexar lá, ele vai dizer qual é o nome da disciplina, a ementa da disciplina, os materiais e métodos que ele vai utilizar em campo, né, o que ele pretende capturar em campo, coleta de material biológico, como que vai ser feito qual é o destino desse material coletado, enfim. É interessante, viu, essa questão da aula, né, da aula de campo, enfim, da atividade didática. Que ela, a partir desse instrumento, o professor pode solicitar, inclusive, que o ICMBio dê uma palestra para os seus alunos, que o ICMBio esteja presente na unidade no dia em que eles forem visitar, porque é o que acontece comumente. Então, não é uma forma burocrática vamos dizer assim, de botar uma porteira na unidade de conservação e o professor e os alunos só podem entrar com a autorização de ICMBio, né? Não é isso. É para que a gente possa dar suporte e incrementar e melhorar a experiência didática do professor. Esse é o sentido, né? Só respondendo aqui a pergunta do Fábio Ott, ele perguntou aqui se para fazer filmagem dentro de unidade de conservação se passa pelo Cisbio. Não, isso é um outro tipo de autorização. É um outro trâmite, né? Da última vez que eu consultei Brasília, o trâmite era o seguinte: a própria unidade de conservação entrava em contato com o produtor preenchia um formulário, e aí era analisado pelo próprio servidor da unidade, o servidor dava autorização, se estivesse dentro dos critérios lá, e devolvia essa autorização para o produtor, e o produtor já podia ir para campo fazer a filmagem. É autorização para uso da imagem, né? É diferente, não é autorização de pesquisa, né? Porque foi uma pergunta do Fábio Ott aqui no chat. A outra pergunta que eu vi aqui foi do Felipe Chaves, ele perguntou se as unidades de conservação podem demandar Cisbio. Pode, eu vou já falar aqui, senão eu vou perder meu raciocínio aqui. Então, só continuando, né? As autorizações com finalidades didáticas. As autorizações com finalidade didática, o professor, quando ele pede essa autorização, ele pode utilizar essa ida a campo para mostrar, para fazer essa atividade com os alunos, ou ele pode fazer a captura de material biológico para levar para o laboratório e fazer uma aula de laboratório posteriormente. Tá? Nesse tipo de autorização, o professor deve estar cadastrado e os técnicos da disciplina também. Mas os alunos não precisam estar cadastrados, porque é anexado também uma lista de frequência lá dos alunos, então os alunos não precisam, tá? Basta ser o técnico e o professor da disciplina. E o outro tipo de autorização é a autorização com finalidade científica, que é a mais utilizada, né? Essa autorização, ela é para quê? É para fins de coleta de dados ou de material biológico para pesquisas científicas, e o pesquisador titular da solicitação também deve estar vinculado a uma instituição científica. Respondendo a pergunta do Felipe Chaves, né? A gente está com os programas sendo desenvolvidos no ICMBio, que é o programa Monitoro, e a gente recebeu orientações de que, para o desenvolvimento de monitoramento a longo prazo, a gente vai ter agora que cadastrar no Cisbio esse monitoramento. Então, como que é feito o cadastramento das U6, né, dos servidores de U6 no Cisbio, né? Então, o cadastramento é feito da seguinte forma: o servidor que está responsável por implementar aquele protocolo naquela unidade de conservação, ele vai ser o titular da solicitação. E aí ele vai colocar como instituição, por exemplo, o NGI São Luís, CNPJ e ICMBio. Tá? Então, os próprios monitoramentos do Instituto também são cadastrados agora no Cisbio. Tá? E essas autorizações com finalidades científicas também são utilizadas para consultoria para plano de manejo em unidade de conservação, elaboração de plano de proteção, inventário florestal. Então, se uma empresa foi contratada para fazer o levantamento de dados para a elaboração do plano de manejo de uma unidade de conservação, o profissional ele deve ter um vínculo empregatício com a empresa que vai desenvolver o estudo do plano de manejo. Essa empresa tem que ser atuante na área ambiental, e aí ele faz a solicitação e a gente faz a análise, né, e libera essa autorização. Da mesma forma, se for elaborar plano de proteção ou inventário florístico daquela unidade de conservação. Né? Lembrando que no nosso NGI, das 5 unidades de conservação, a unidade que tem plano de manejo é Cururupu, as outras 4 ainda não têm, mas dessas 4, 3 são bem recentes, foram criadas em 2018, em abril de 2018, né? Então a gente nem teve tempo hábil
para elaborar esses planos, que era Pirangatromaí, Tapetininga e Baía do Tubarão, e Quilombo do Frechal, que já teve quase esse plano publicado, mas por umas questões técnicas aí não deu para seguir. Mas o nosso objetivo é que todas as 5 unidades, né, em breve tenham os planos de manejo, tá? E por isso a gente precisa de muita pesquisa científica, né? E para isso a gente precisa de muita pesquisa Com científica. certeza. Eu não sei se você viu que o professor Getúlio também fez uma pergunta. Acho que se está em campo, você está autorizado para um determinado táxon, vários táxons aparecem, um outro táxon, eu não sei se foi isso que ele quis perguntar, mas aparece uma outra espécie, se pode coletar. Foi mais ou menos nesse sentido. Você pode. Isso. Você pode, porque agora o CISBio abriu essa possibilidade. O pesquisador está em campo e ele não previu que ele ia precisar coletar aquele determinado material biológico, mas ele está vendo que aquele material biológico vai ser muito importante para a pesquisa dele. Então, o que ele pode fazer? Ele coleta, e aí, quando ele for fazer o relatório dele, ele vai dizer no relatório, olha, eu fiz essa coleta imprevista, a gente chama de coleta imprevista. Precisei fazer essa coleta imprevista desse material, e aí não tem problema. Entendeu? Excelente, excelente. Então, quem que pode ser o titular dessas solicitações, gente? Isso aí também gera muita confusão, né? Quem pode ser titular de solicitação no CISBio? Então, para ser titular de... Já está desenrolando o Quilombo do Frechal aí, né, hoje? Quem pode ser titular de solicitação, gente? O pesquisador ele tem que ser graduado, tá? E ele tem que ter um vínculo com uma instituição científica brasileira, certo? Ele tem que ter um vínculo com a instituição científica brasileira. Se for estrangeiro, aí é outro ministério que resolve, né? E ele também pode ser um membro efetivo de uma ONG. Só que para ele ser titular de solicitação, membro de ONG, ele tem que ser um membro efetivo constante em ata, né, de reunião. E essa ONG, ela tem que estar previsto no estatuto da ONG a execução de pesquisa científica. Então, não é qualquer ONG que pode ter um representante da ONG submetendo trabalho no CISBio, tá? Tem que estar previsto no estatuto da ONG que ela tem permissão para execução de pesquisa científica, tá? Alunos também de pós-graduação também podem ser titulares de solicitação, né? Alunos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores visitantes da CAPES, do CIPq, e também professores aposentados e professores autônomos. E aí, esses 2 tipos, eles precisam ter só uma carta de indicação de uma instituição científica pública ou privada. Com essa carta de indicação, ele pode ter essa licença também, tá? Muito bem. E aí, eu queria falar para vocês também aqui, que eu acho que é legal divulgar, que a gente tem um portal da biodiversidade. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Esse portal está disponível no endereço portaldabiodiversidade.icmbio.gov.br/portal. Ele disponibiliza à sociedade dados e informações sobre a biodiversidade. E é bem legal porque você vai no portal, você acessa a página lá e você digita lá o nome de uma espécie, né? Que você tem interesse de saber informações sobre ela. Você pode pesquisar pelo nome científico ou pelo nome comum. E aí aparece lá um mapa com as localizações, né, a distribuição dessa espécie, né, se tiver informações sobre ela, e também a classificação taxonômica, né, reino, filo, classe, ordem, família, e se tiver em algum grau de ameaça, ele vai dizer de que categoria que Falou está. A professora. Então, eu convido todos vocês a conhecerem aí o portal da biodiversidade. Legal, muito bom. Então, agora, acho que deu uma aula. Tem mais alguma dúvida, pessoal, sobre esses bio? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveitar que o assunto é esse, que eu acho que agora a gente vai para o PIBIC, né? Isso, vamos para o professor Jorge Nunes também, muito bem-vindo, grande parceiro, outro grande estudioso de tubarões, está perguntando aí como proceder com dados coletados sem o CISBio. Na verdade, eu não entendi a pergunta dele, né? Você pesquisou dentro de unidade, mas não tinha CISBio? Talvez em tempos anteriores, né? Não sei. Realmente precisa explicar melhor. Não entendi a pergunta. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? Então, como o professor Getúlio logo em seguida... Agora, viu, Laura? Sobre a pandemia, se está tendo algum tipo de... Vou falar no final. Ok. Isso. Para poder ficar bem fixo na mente das pessoas, eu vou deixar para o final. Professor Jorge, em situações anteriores eu não sei como que era.
Porque quando eu entrei no Instituto já tinha o Cisbio, mas eu posso até buscar essa informação aí. Esses dados foram coletados eu não sei como é que era. Né? Eu acredito que para eles serem validados, eles têm que fazer parte de uma nova pesquisa, né? E aí que vai analisá-los. Mas essa nova pesquisa tem que estar autorizada. Mas, assim... É porque o Cisbio foi criado em 2003, né? Mas eu acredito que antes do Cisbio, esses trâmites eram feitos fisicamente, como eu falei, né? Você tinha que dar entrada lá no IBAMA, mostrar se era uma pesquisa dentro de unidade de conservação federal e ia seguir o trâmite físico, né? Mas acredito que era dessa forma. Então, gente, dando continuidade aqui, né? As pesquisas que vão ser comentadas mais tarde, que é pela Alice, que foram aprovadas vão ser desenvolvidas pela Alice e pelo Lucas, o professor Jatini vai comentar um pouco, foram aprovadas pelo PIBIC, né? O que é o PIBIC? O PIBIC é um programa institucional de bolsas de iniciação científica, tá? Ele foi criado em 2008, e ele tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Como que funciona esse programa, né? Os estudantes de graduação, eles desenvolvem diversas linhas relacionadas ao manejo em áreas protegidas e à conservação da biodiversidade. Então, desde 2008, já foram desenvolvidos mais de 300 trabalhos. A gente está agora no 14º edital, já está no 14º edital do PIBIC, né, que foi esse que selecionou os 2 trabalhos aí que o Alexandre é orientador. E nós estamos atualmente com 44 trabalhos em andamento. Qual que é a importância desse programa, assim, né, na minha visão, né? Eu acho legal esse programa porque ele estimula os servidores a envolverem estudantes de graduação em atividades científicas relacionadas à gestão da biodiversidade. Então, olha que interessante, você poder propiciar que um aluno, estudante de graduação, vivencie as experiências de uma gestão de unidade de conservação, e eu acredito que isso aproxima, né, a sociedade às áreas protegidas. Né? Por quê? Porque você constrói, junto com os alunos, o sentimento de pertencimento, né, da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado. É você permitir a entrada desses alunos nas unidades para fazerem pesquisas em prol da conservação da biodiversidade, né? Das áreas protegidas, tá? Eu acredito, viu, então, ao final desse... Aquele quesito de transparência que você falou, que era também um dos objetivos do Cisbio, do programa PIBIC, também ele entra forte, porque, assim, quando a gente abre, né, e estimula as pesquisas no território que é gerenciado pelo Instituto Chico Mendes, a gente está abrindo também a críticas construtivas que o pesquisador, né, vamos dizer assim, o olhar de fora da gestão, possa ter, que nós não temos capacidade de enxergar. Né? Isso é positivo. Né? Obviamente as pesquisas não vão só mostrar que a gente está indo bem. Às vezes elas vão mostrar que a gente também precisa melhorar em alguns aspectos de gestão e de conservação de algumas espécies. Mas esse dado já é super importante para a gente. Né? E eu vejo também, por outro lado, Alexandre, o PIBIC, ele é uma oportunidade do gestor, que ele passa a ser agora um gestor pesquisador nesse momento, dele recrutar alunos para desenvolverem pesquisas de interesse daquela unidade, para poder cobrir lacunas de conhecimento daquela unidade. Né? Isso é muito legal, porque o que acontece em geral? O pesquisador ele traz a pesquisa de fora para dentro do órgão. Então, a gente nunca sabe o tipo de pesquisa que a gente vai autorizar no Cisbio. E, em geral, não são pesquisas, talvez, que fosse se a gente estivesse mais precisando naquele momento para aquela unidade, né? Então, o pesquisador, às vezes, ele não tem também como saber. Isso. Isso, e aí quando parte dentro do órgão para fora, então o gestor ele dá uma geral ali, rapaz, o que a gente está precisando aqui de urgência de pesquisa nessa unidade de conservação? Poxa, uma pesquisa com peixe-boi aqui, nós estamos com uma escassez de informação muito grande. Será que tem algum aluno interessado, né, em fazer uma pesquisa com peixe-boi? E aí você já direciona esse estudo, né, para aquela unidade de conservação. Então eu acho fantástico isso, tá? E aí, o que eu estava falando? Que ao final desse período do aluno, quando ele termina o projeto dele, esse período é de 12 meses, né? O PIBIC ele tem a duração de 12 meses, o aluno tem 1 ano para fazer esse projeto. Não pode ser um projeto muito mirabolante, porque não vai ter tempo suficiente, não pode ser um projeto que seja muito caro de ser executado, tem que ser um projeto execuível, num tempo bom para fazer, né? Senão não vai ter como... Isso. Oi? É uma iniciação científica, né? O nome já está falando, não é uma monografia. O som tá baixo. É uma iniciação científica, né? Não é uma monografia, né?
Tô falando, o nome do programa é uma iniciação científica, já está dizendo, né? É a primeira experiência, às vezes, né, que o aluno de graduação está tendo com a pesquisa científica mesmo, né? O Tá, teu tá som bom? baixou, Alexandre. Não sei se foi só para mim aqui, mas Não tá sei, muito baixo, eu não estou conseguindo te ouvir. eu acho que foi porque recebeu algum recado aqui. Mas é isso, eu só estava lembrando que o programa é de iniciação científica, então ele tem que ser compatível com essa Isso. experiência. Muitas vezes é a primeira vez que o aluno está fazendo, desenvolvendo uma pesquisa, né? Mas não por isso a gente Isso. tem pesquisas de baixa qualidade. Pelo contrário, a gente tem grandes pesquisas sendo realizadas por alunos PIBIC, né? Com certeza. Então, é isso aí, como o Alexandre falou, né? A oportunidade do aluno desenvolver, às vezes, a primeira pesquisa dele, né? Então, quando termina, tá normal, né, Evelyn? Quando termina esse período de 1 ano que o aluno tem para desenvolver a pesquisa dele, ele deve apresentar o trabalho dele num seminário de pesquisa, né? Nos seminários de pesquisa e nos encontros de iniciação científica. Esses seminários são anuais, tá? E eles ocorrem na sede, em Brasília. Então, como o programa PIBIC iniciou em 2008, a partir de 2009 a gente começou a ter os seminários, né? Eu já respondeu antes. Sim, vai falar. A partir de 2009 a gente começou a ter os seminários de pesquisa, tá? E aí, nesse seminário de pesquisa, o que é legal, né? Nesse seminário é avaliada a qualidade dos trabalhos dos alunos, tá? É um momento fantástico de troca de experiências, não só dos professores orientadores com outros professores orientadores, mas dos alunos. Imagina, um seminário de pesquisa reunindo alunos do país inteiro, trabalhando em várias unidades de conservação diferentes, de várias categorias diferentes, podendo interagir, trocar experiências, trocar conhecimento, né? Então, é um momento muito bacana, esse seminário de pesquisa, né? A última edição foi em 2019, em setembro do ano passado, e foi o 11º seminário de pesquisa que teve. É importante destacar, né, que não só as pesquisas de iniciação científica são apresentadas, mas pesquisas de um nível, né, mais elevado, né, em outras também são apresentadas, né, nesse mesmo seminário. Então, o aprendizado dos alunos que vão participar é imenso, porque a troca, né, entre os vários pesquisadores que estão aí, vários alunos que estão lá apresentando suas experiências, né, e todo mundo apresenta oral, apresenta no painel, né, tem as palestras que são os trabalhos mais importantes que são selecionados, então aprendizado imenso que é oportunizado para esse nosso colaborador que participou, que desenvolveu aquela pesquisa ali, né? Eu acho que é o grande... É o fechar com chave de ouro, né? O esforço de ir a campo, de produzir a pesquisa, de escrever, de analisar, porque também só vai para o seminário quem desenvolve o trabalho e entrega o relatório final. Quem fez a pesquisa. É isso. E, Alexandre, tu tá controlando o tempo aí? Pois é, eu queria ver com a Evelyn isso, porque o papo tá indo tão bem, né? E assim, a gente tem o professor Getúlio para chamar. Para não cair de vez, assim, a gente ficar falando sozinho. Mas então eu vou correr um pouquinho aqui para terminar. Eu queria o outro celular, mas vou pedir a minha produção daqui, ver se a Karina me ajuda. Eu não sei, é a minha primeira live, eu tô estreando aqui. Tá indo bem, tá ótima, Laura. É que o sol tá baixando. Então, só para dar continuidade aqui. Eu vou já mudar de canto. O sol, né? Então, Alexandre, além desse programa legal, né, de instituição científica, né, que a gente programa institucional de bolsas de iniciação científica, né, que o professor Jorge aqui está parabenizando, realmente uma parceria muito legal. Tem esses seminários de pesquisas, que é esse momento bacana de apresentar esses resultados. Legal, Evelyn, 10 minutos. E a gente também tem, Alexandre, algumas revistas dentro do Instituto Chico Mendes, né? Sim. A gente tem a revista da Biodiversidade Brasileira, que é a BioBrasil, que é uma revista que publica trabalhos relacionados à conservação e manejo em unidades de conservação e também espécies ameaçadas, né? É uma revista eletrônica, está disponível no site do ICMBio, e a última edição foi publicada agora, 27 de julho de 2020. Temos também a Revista Brasileira de Espeleologia, né, que é organizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, que é o CECAV, que também tem... Só que a última publicação foi em 2018, eu não sei se essa revista ainda está publicando, né, não sei por que a última publicação foi em 2018. Mas tem também a outra revista, que é a revista do CEPSUL, que é a revista que publica trabalhos sobre temas relacionados à biodiversidade e conservação marinha. Então, tem essas 3 revistas no Instituto Chico Mendes. A CEPSUL, a última edição, saiu agora em março de 2020. Tá? E que mais?
A Karina está dizendo que está dividindo o sinal com o Alexandre aí, que está caindo. Pode vir. Então, eu vou só falar aqui para vocês, o recadinho final, gente, para o Alexandre poder finalizar aí. Eu queria só dizer para vocês que, por conta dessa situação do Covid, a gente está com restrição de acesso ao interior das unidades de conservação no momento, por conta da portaria 227, que foi publicada no dia 22 de março agora. Tá? E essa portaria, que ela fala sobre proibir a visitação, ela também se estende às atividades com finalidades científicas e didáticas. Então, está vedado o acesso ao interior das unidades de conservação para expedições de campo e demais atividades de projetos de ensino e pesquisa, enquanto perdurar o estado de emergência. E lembrando que essa é uma medida que é importante para quê? Para a gente, como é que se diz? Laura, eu vou só mudar de canto. Uma medida de restrição para evitar levar esses vírus, né, levar o vírus da Covid para dentro das comunidades tradicionais, e também para proteger os próprios pesquisadores e seus familiares, né? Então, eu até pedi para o pessoal da comunicação, né, com a Evelyn, conversei com a Evelyn, para que ela pudesse publicar uma nota no Instagram do ICMBio São Luís, informando dessa restrição, porque muitos pesquisadores não sabiam que estava suspensa o acesso à pesquisa também, achavam que era só a visitação. A gente sabe que a visitação foi suspensa como um todo, mas aos poucos estão saindo várias portarias liberando acesso a determinadas unidades separadamente, né? Então já foi liberado acesso ao Parque dos Nações Maranhenses, Iguaçu, Revisa Alcatrazes, mas o acesso à pesquisa não foi liberado, então não está permitido o acesso à pesquisa. Mas o pesquisador ele pode continuar submetendo normalmente o seu projeto de pesquisa no sistema, no SysBio. Tá? A análise dessas autorizações está sendo feita normalmente, nós estamos analisando mesmo em estado de pandemia. E aí, o que acontece? Quando você for submeter o seu projeto, no cronograma lá do projeto, você coloca um cronograma que você acha que vai ser possível de ser desenvolvido, né? Mas não se preocupa muito com esse cronograma, porque quando o estado de pandemia cessar, né, quando a gente voltar ao normal, aí você pesquisador, vai precisar apenas mandar um e-mail para a coordenação do SysBio pedindo para alterar apenas o cronograma, se a pesquisa já tiver sido autorizada. Não vai precisar passar por todos aqueles trâmites, todas as unidades de conservação de novo, não. Você pode submeter essa pesquisa normalmente no SysBio, as análises estão sendo feitas, e depois a gente vai só organizar essa questão dos cronogramas. E queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida sobre a submissão de projetos de pesquisa para as unidades aqui do NGI São Luís, que são Arapiranga, Tromaí, Tapetininga, Cururupu, Quilombo do Frechal e Baía do Tubarão, vocês podem mandar um e-mail para laura.reis@icmbio.gov.br, tá? Para poder tirar dúvidas antes de submeter, e aí a gente troca essas informações, a gente esclarece essas dúvidas para vocês por e-mail, e aí vocês posteriormente submetem no sistema. Ótimo, tá? Laura. E aí, acabar. Acabou nosso tempo? Quero agradecer, você deu uma verdadeira aula. Muito bom você disponibilizar seu e-mail, porque tem muitas perguntas que eu acho que a gente não conseguiu responder, né? Eu acho que pode ser feito por esse caminho, né? Vamos buscar outros também. E vamos continuar no papo, gente, agora com o professor Getúlio, né? Vamos encerrar esse papo aqui. Parabéns, Laura, gratidão, acho que foram informações muito pertinentes para todos que estiveram aqui com a gente. Agradecer a presença de todos nessa primeira etapa, mas não deixem de continuar aqui. Eu vou só dar uma encerrada breve para poder chamar o professor Getúlio e continuar o papo sobre nossas pesquisas que foram aprovadas para a Resex da Baía do Tubarão, registrar aqui a presença do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo de Bequimão, Sematu de Bequimão, que está aqui nos prestigiando, e vários outros amigos e colegas que estão aqui, agradecer a presença, e vamos lá, vamos continuar, o papo não acabou, é só agora a segunda fase do papo para a gente conversar um pouco sobre tubarões, sobre o peixe-boi, sobre etnoecologia e sobre a experiência do professor Getúlio estudando tubarões e ecossistema marinho na Amazônia maranhense, né? Porque ele é professor de Pinheiro e tem uma ampla experiência e ainda bem que ele está com a gente, né? Nessa parceria. Um grande abraço, Laura. Então, legal, Alexandre. Eu queria só dizer para vocês aí que eu esqueci de falar, né? Hoje a gente teve uma publicação na revista Brasileira de Zoociências, né? O Marcelo Vidal, do CNPT,
trabalhou junto com a gente, né? Então, a gente teve uma publicação hoje na Revista Brasileira de Zoociências, que é uma comunicação científica que relata o encalhe de peixe-boi marinho na praia de Panacoatira, aqui no Maranhão. É uma informação importante, né? Vista a escassez de estudos que a gente tem com o peixe-boi. E o trabalho é de autoria do Fábio Pereira, né? Um aluno estagiário do Marcelo Vidal, também teve a Amanda, o Rogério, Marcelo na equipe. Eu queria só registrar isso aí, que eu acho que é uma coisa importante, né? A produção de pesquisas científicas. Excelente, Então, excelente. gente, obrigada aí pela atenção. Foi muito legal falar com todos vocês. O tempo está acabando, mas foi muito bom. Espero que tenham gostado, tá? E fiquem aí para acompanhar agora a outra live, né? A continuação da live com o professor Getúlio, tá? Beijo grande, obrigada. Até logo. Valeu, Alexandre. Maravilha.